Atos capítulo 11. Então, na semana passada, nós tivemos a exposição de Atos capítulo 10, a respeito de Cornélio, a conversão de Cornélio e a chegada do Espírito Santo para os gentios. E agora nós vamos passar para Atos capítulo 11. O momento em que o Senhor chega agora a uma nova cidade chamada Antioquia. Atos. Então aqui é o momento, queridos, quando Deus ele decide mover a sua igreja. E quando ele decide mover a sua igreja, nenhum obstáculo permanece em pé. Nem nossas tradições, nem nossas opiniões, nem as nossas zonas de conforto. Nada disso permanece em pé. Então em Atos 11, não é a igreja que conduz Deus, mas é Deus que conduz a igreja. E quando isso acontece, tudo muda. É o que nós vamos aprender nesse domingo pela manhã. Diz assim então a palavra de Deus. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes, e de novo tudo foi recolhido para o céu. Eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então, também os gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito
que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Amém? Vamos orar? Ó Deus, que diante desse capítulo aqui lido, Pai, possamos aprender mais os ensinamentos da Tua Palavra e possamos aprender quem nós somos como discípulos do Senhor e como o Senhor age através de nós, através do Teu poder, nós como discípulos enviados nessa missão. Esteja conosco, Pai, fala conosco através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, qual que é o contexto aqui do texto que nós lemos? Então, depois da conversão de Cornélio, que acontece no capítulo 10, em Atos 10, surge aí um debate em Jerusalém. Deus realmente aceitou os gentios? Pedro explica a visão, o agir do Espírito e convence a igreja de que Deus ampliou a sua obra. Então, quando a gente lê do versículo 1 até o versículo 18, você para pensar e fala assim, mas espera aí, a gente já leu esse texto. Não, é que a gente leu esse mesmo texto no capítulo 10. Porque no capítulo 10 foi quando aconteceu. Do capítulo 11, de 1 a 18, Pedro está relatando o que aconteceu para os judeus de Jerusalém. Então tudo isso acontece na cidade de Jope. Quando termina lá, ele volta para Jerusalém, que é onde ele morava. Chegando lá, na hora, as pessoas já falam, conforme o versículo 3. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro teve que explicar o porquê que ele entrou naquela casa. Depois que ele explica, depois que todo mundo louva a Deus a respeito do que aconteceu com os gentios, então a igreja começa a se espalhar. Lucas está relatando isso. Como a perseguição está espalhando a igreja, até que muitos fogem para a cidade de Antioquia. A Antioquia era uma grande cidade que existia naquela época, como Roma, como Alexandria e assim por diante. Onde, inesperadamente, o evangelho floresce entre os gentios e uma nova igreja cheia de vida nasce lá. Barnabé e depois Saulo, que é o apóstolo Paulo também, são enviados para discipular aquela cidade, aquela comunidade. E ali os discípulos são chamados de cristãos pela primeira vez. No final, Antioquia expressa muito cuidado entre eles. A gente viu isso ali com aquelas profecias daquele rapaz que chega na cidade. A gente vê a demonstração de amor entre a igreja. Então, o que acontece, queridos, quando Deus decide mover a sua igreja e moldar discípulos como nós? É o que acontece. Isso aqui é um relato de um agir do Senhor. O que Ele faz em nós e o que Ele faz a partir de nós. Nós vamos ver nessa manhã, quando Deus move a sua igreja, Ele quebra resistências, Ele abre caminhos, forma identidades e derrama o cuidado mútuo entre os seus discípulos. A igreja que Deus move é a igreja que Deus molda. Por isso, nessa manhã, o título é Discípulos de Cristo no agir do Senhor. Discípulos de Jesus, quando está vivendo esse agir do Senhor. Serão 4 lições, 4 breves lições que eu quero trazer nesse contexto, tá? Primeiro, como Deus quebra resistências internas no nosso coração, no coração dos discípulos. Como Deus conduz a sua missão quando seus discípulos obedecem. Quando Deus forma a nossa identidade, que refletem a identidade de Cristo. E por último, quando Deus age sobre um cuidado, como Deus nos ensina a cuidar daqueles que estão necessitados. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar para a igreja como opiniões ou condutas que resistem a Deus não pode tomar o discípulo. Nós não podemos ser movidos de opiniões, de condutas, de pensamentos que resistem, que vão contra a vontade de Deus, que vão contra a palavra de Deus. Jesus, queridos, cumpriu a vontade de Deus. Ele se entrega voluntariamente por amor e obediência para salvar pessoas tão resistentes, pessoas tão teimosas como nós. Por que eu falo isso? Vamos lá. Do versículo 1 até o versículo 18, que é o texto que
Pedro está tendo que dar explicações. O que eu quero entrar em ênfase aqui? A ênfase está no versículo 3. Quando Pedro retorna e todo mundo já está lá com as pedras na mão praticamente, né? Já estão cheios ali, ó, para exortar Pedro. Então tudo bem, quando a gente lê, a gente parece que lê sem o devido tom. Mas o tom que é usado aqui por eles é justamente isso, ó. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então, parece que quando Pedro ele vai comer, ele vai falar com os incircuncisos. Quem que são os incircuncisos? São os gentios. Lembre-se, como eu falei na semana passada, judeu não considerava gentil puro. Todo aquele que não fosse judeu era excluído, era visto com outros olhos. Por quê? Porque o judeu olhava o gentil de uma forma impura. Não, eles não são de Deus. Não vamos andar com esse pessoal. Então Pedro, ele entra na casa de um gentil, come na casa de um gentil e ainda pior, o Espírito Santo enche aquela casa. Só que eles ainda não sabiam, tudo que eles sabiam, a fofoquinha, né? Tudo que eles sabiam era o quê? Ah, Pedro entrou na casa de gentil. Pedro entrou na casa de gente impura. Então quando Pedro retorna para Jerusalém, já está todo mundo ali, ó, pronto para acabar com Pedro, para exortar Pedro. Como assim? Que história é essa de que você entrou na casa de gentil? E aí Pedro tem que ficar do versículo 4 até o versículo 17 explicando. Mas o que eu acho bem interessante é que quando ele vai explicando, lá no versículo 17, Pedro fala: pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? O que Pedro está falando? Olha, do mesmo modo que nós fomos agraciados por um agir do Senhor, nós como judeus, fomos agraciados pelo poder de Deus, Deus decidiu dar esse mesmo dom, essa mesma experiência para quem não é judeu, para quem é gentil. Então, vendo o que Deus está fazendo na vida deles, quem sou eu para resistir a Deus? Por isso que Deus dá uma visão para Pedro antes dele ir lá, porque muito provavelmente Pedro iria resistir, porque Pedro era igual a esses outros judeus, que chegaram exortando ele. Eu entrar na casa de um gentil, entrar na casa de um impuro? Jamais. Por isso que Deus vai lá, manda a visão dos animais que eram considerados impuros. Por isso que o Senhor fala, vai lá, mata e coma. Aí Pedro fala assim, não, jamais vou comer algo impuro. Mas fala assim, aquilo que eu purifiquei, né, você não precisa considerar impuro. Aquilo que eu purifico está puro. O que Deus quis dizer? Que era a vez dos gentios serem incluídos na família de Deus. Os gentios ali, quem não era judeu, não era mais considerado impuro. Por isso que Pedro podia entrar na casa de Cornélio e pregar o evangelho e o Espírito Santo ia lá. Depois que ele explica tudo isso e fala, olha gente, não tinha como resistir a Deus, essa é a vontade de Deus. O que acontece no versículo 18? Quando os demais ouviram isso, ou seja, os mesmos que estavam lá exortando a ele, acalmaram-se, ou seja, ficaram ali, isso já mostra que eles estavam nervosos, eles queriam praticamente exortar Pedro mesmo, destilar raiva, ódio em cima de Pedro. E aqui o versículo 18 fala que eles se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo, então também os gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Ou seja, agora os gentios podem se converter, podem ser incluídos na família de Deus. E isso é muito bom, sabe por quê, queridos? Porque nós somos os gentios. Tem alguém aqui que é judeu? Ninguém aqui. Tem alguém aqui que nasceu em Israel? Não. Todos nós aqui somos brasileiros, em regra, acho que ninguém aqui nasceu fora do Brasil. Todos nós somos brasileiros, todos nós somos considerados gentios, nós somos gentios, mas agora convertidos a Cristo. Então se esses eventos do capítulo 10 e do capítulo 11 não ocorressem, a salvação não teria chegado a nós. Nós não seríamos salvos, para ser salvos nós teríamos que ser judeus. Mas isso obviamente não acontece, porque Jesus ele quebra as barreiras das fronteiras. O evangelho quebra idiomas, resistências e assim por diante. O que a gente aprende então nessa lição? Os apóstolos e os demais irmãos, em primeiro momento, estavam contrariando Pedro ter entrado na casa de gentios. Eles ficaram escandalizados porque Pedro fez isso. Algo que culturalmente era imperdoável. Eles acreditavam que profundamente que era errado entrar na casa deles e comer com eles. O concílio, inclusive, lá no capítulo 15, mais para frente,
vai ter um concílio chamado Concílio de Jerusalém, a gente vai chegar lá, o qual decidiu se os gentios entravam ou não, ou ao ser convertido, eles tinham que passar pela lei mosaica, ou seja, eles tinham que guardar a lei, fazer a circuncisão, para só depois se tornarem crentes de verdade. E lá naquele concílio diz que não precisa, o gentio não precisa passar pela circuncisão. Por isso que nós não precisamos disso, tá? E Pedro explica tudo isso. Isso mostra, queridos, como muitas vezes opiniões, vontades, pensamentos, costumes que vão contra a vontade de Deus, essa resistência é promovida em nós e a gente não abandona. Porque todo mundo já estava preparado para exortar Pedro. Não, quando Pedro chegar aqui, na hora, já vou perguntar, que história é essa que você entrou na casa de gentil? A opinião deles, a cultura deles. Isso mostra como o evangelho vem para quebrar tudo isso. O evangelho ele não vem para que a gente fique resistindo a Deus, mas para que a gente cumpra a vontade de Deus. O evangelho vem para retirar de nós a teimosia, o orgulho, a religiosidade. A gente sabe o que é certo muitas vezes, mas a gente insiste em um caminho, mesmo sabendo que lá no fundo a gente está resistindo a Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Eu sempre usei essa ilustração. Imagina alguém que está lá com o GPS. Eu mesmo não consigo dirigir. Eu conheço umas pessoas, ainda mais quem foi taxista, né? Parece que conhece todas as ruas de Curitiba. Você fala assim, como que eu faço para chegar na rua tal? Ele sabe a rua que ele tem que pegar e tal, virar. Eu não sou assim, eu não sou esse tipo de motorista. Se eu não tiver o Waze, se eu não tiver o Google Maps, eu não consigo sair nem do portão de casa. Então eu preciso do GPS. Então pensa numa pessoa que está lá com o GPS. O mapa mostra claramente a rota que ele tem que ir. Ele tem que virar à direita, virar à esquerda e assim por diante. Mas o motorista, talvez aquele taxista bem antigão, ele está convicto que ele sempre pegou o caminho diferente. Ele sabe, não, eu sei o caminho que eu estou seguindo. Eu não vou seguir a direita, o GPS me mandou para a direita, mas eu vou pegar a esquerda, porque eu sei o caminho que eu tenho. Eu sei o que eu tenho que fazer. O GPS, ele fica mandando, volta, recalcula, retorna para a rota, sabe? O GPS fica avisando, está no caminho errado, volta. Mas o motorista, ele insiste, por teimosia, por hábito, por convicção. Não, esse é o caminho que eu tenho que trilhar. Quanto mais ele resiste às instruções do GPS, mais longe ele está do destino. Por quê? Porque as rotas mudaram. Aquilo que era uma rua normal, agora virou uma rua inglesa. Aí você não pode mais virar à esquerda porque o sentido mudou. Sabe quando as ruas mudam? Hoje mesmo, quando eu saí de Siqueira Campos, não tinha, as ruas eram tudo normais. Agora você volta lá, tem até semáforo. Tem até semáforo na minha cidade agora. Então quando eu vou lá, as ruas já são diferentes, já tem semáforo, já está evoluindo como cidade. Então se eu for lá, eu vou me perder. Por incrível que pareça, eu me perco. Então, às vezes, nós estamos como esse motorista. A gente acha que sabe o caminho e vai trilhando, vai lá. Quando a gente vê, a gente está longe do caminho. O GPS está nos avisando que a gente está longe, mas por teimosia, a gente continua. Então, Atos 11 mostra como aqueles cristãos que já vieram exortar Pedro, eles estavam no caminho totalmente errado, eles estavam com um pensamento equivocado. A conduta, a opinião deles, o pensamento deles. Que história é essa de gentil? Que história é essa que você está entrando na casa de gentil? Isso é errado. Aí Pedro tem que dar toda a explicação que Deus chegou agora para os gentios e os abençoou. Isso mostra, queridos, que quando a pessoa coloca a tradição pessoal acima da palavra, ela entra num espírito de religiosidade. Ela resiste a Deus. Sabe aquela pessoa que sempre fala, eu sempre fiz assim. Esse é o meu jeito. Não gosto de mudança. Sabe a pessoa que geralmente fala isso, mas ela vive uma vida resistindo a Deus, indo contra a palavra de Deus? Ela considera errado o que a Bíblia não chama, né? O que a Bíblia não fala o que deve ser feito. E ela tá nem aí, ela insiste nessa teimosia. Também, isso muito mostra quando Deus confronta hábitos pecaminosos, mas o crente tenta justificar. Sabe aquela história de, não é fofoca, é só um desabafo? Eu escuto muito isso. Vem a pessoa e fala assim, olha pastor, eu queria falar um negócio, mas assim, não é fofoca, tá? É só um desabafo. Eu disse, claro que não, isso aí é fofoca também. Então às vezes a pessoa tenta justificar algumas condutas dela que tá errada. Sabe aquela história de, eu só fiz uma vez, não dá nada? Deus sabe que eu sou assim, sabe como eu vivo. Não é errado quando fulano, né? Não é errado porque tal pessoa também faz. São desculpas
que a gente faz por teimosia, que vai resistindo à palavra de Deus, que vai resistindo à vontade de Deus. Quando o crente resiste à direção do Espírito Santo, porque não quer sair da sua zona de conforto, isso também a gente precisa tomar muito cuidado. Permita-me perguntar para você, minha vida tem alguma área onde eu estou dizendo de modo nenhum, Senhor? Eu quero que você faça essa pergunta para você. Tem algo na minha vida, em alguma área, onde eu estou dizendo de modo nenhum, Senhor? Se tem, talvez você esteja ali resistindo à vontade de Deus. Pedro teve a oportunidade. Ao ver a visão, Pedro poderia ter falado assim, não, a minha tradição, a minha cultura fala que eu não posso, mesmo eu tendo visto uma visão, a minha cultura diz que eu não posso entrar na casa gentil. Mas não, ele não resistiu à vontade de Deus. Ele colocou a tradição dele, a cultura dele, a vontade dele, tudo como segundo plano. E ele obedeceu à vontade do Senhor. O Senhor Jesus, queridos, nos chama a uma vida de discipulado. Por isso que eu comecei o texto falando, se alguém quer andar após mim, tome a sua cruz. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o Senhor Jesus, queridos, nos chama à renúncia. Renunciar às nossas vontades, renunciar às nossas opiniões, renunciar às nossas tradições em prol daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. O C.S. Lewis, uma vez, ele escreveu no livro O Grande Abismo a seguinte frase: há duas espécies de pessoas, as que dizem Deus, seja feita a tua vontade, e as que dizem Deus, e as que dizem quando Deus fala, então seja feita a sua. Vou explicar. Quando o C.S. Lewis fala que existem pessoas que dizem, seja feita a tua vontade, Deus, são aquelas pessoas que renunciam à sua em prol do que Deus fala. Mas o segundo grupo são pessoas que não renunciam. E aí Deus fala, você quer fazer do teu jeito? Então faz do teu jeito, faz a tua vontade. E são geralmente essas pessoas que quebram a cara. Então quando a gente insiste em permanecer na nossa vontade, na nossa opinião, naquilo que a gente acha que é correto, a gente quebra a cara. Mas quando a gente está com os ouvidos, com os olhos abertos, com os ouvidos atentos à voz de Deus, à vontade de Deus que vem pela palavra, a gente consegue viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? O segundo ponto, nós aprendemos que a mão do Senhor sempre está na sua obra e sobre os seus discípulos. Então, quando acaba toda essa discussão com Pedro, com os judeus de lá, Lucas começa a falar que o evangelho está se espalhando por aqueles que não são mais judeus. Ou seja, o evangelho está espalhando pelos gentios. E ali fala, versículo 19, os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalhou. Ele fala várias cidades, Fenícia, Chipre, Antioquia, depois lá Cirene, Chipre de novo e assim por diante. Mas o foco que eu quero dar nessa lição é o que está no versículo 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. O que eu quero ensinar para a igreja hoje, nesse segundo ponto, queridos, que a obra é de Deus. A missão é de Deus. A salvação, ela vem de Deus. A perseguição que dispersou os cristãos por aí serviu, amados, como ferramenta divina para espalhar o evangelho. Se não houvesse perseguição, todo aquele povo ia ficar ali no seu mundinho em Jerusalém. E aquela ordem de que Jesus mandou que eles fossem pelas regiões de Samaria, da Judéia, até os confins da terra, não ocorreriam. Porque estava todo mundo querendo ali, viver no seu grupinho, ali na cidade de Jerusalém. Então foi preciso que Deus mandasse uma perseguição em Jerusalém para que todo mundo saísse fugido. E alguns chegaram até Antioquia e ousaram pregar para os gregos. O texto destaca, a mão do Senhor estava com eles. No Antigo Testamento, essa expressão descreve quando Deus age ativamente para guiar, para livrar, para sustentar e capacitar o seu povo. E aqui no Novo Testamento eles chegam em Antioquia. Lembre-se, Antioquia é a terceira maior cidade do mundo romano. Só perdia para Roma e Alexandria. Girava em torno de 500 mil pessoas. Imagina, 500 mil pessoas. Eu estou falando aí do século I, do Império Romano. Quantas pessoas poderiam se converter? E chegou o momento.
de que aquela cidade receberia a palavra de Deus. Então a dispersão foi um empurrão missionário da mão de Deus. O caos, queridos, pode ser o agir de Deus a um propósito, a um destino, a uma finalidade. Então, às vezes, você está com uma vida complicada, você está com uma vida que está passando por provações. Talvez essas provações sejam um momento em que Deus está agindo sobre a tua vida para um propósito, para um destino ou para uma finalidade. O que cabe a nós é confiar em Deus. É confiar na soberania de Deus, no cuidado que Deus pode ter para a minha vida. Eu sempre falo sobre a história do barco, a deriva. Quem já escutou essa história? Né? Imagina um pequeno barco de pescadores e ele é empurrado pelo vento, pelas ondas e assim vive. Aí de repente começa uma tempestade. E a tempestade começa a deixar aquele barco à deriva. E os pescadores acham que perderam o controle e que a tempestade levou para longe do destino. Mas quando o céu clareia, quando eles percebem que chegou o fim da tempestade, eles veem que eles estão chegando em terra. Que eles estão chegando no destino em que eles queriam em primeiro lugar. Um lugar seguro, um lugar fértil, um lugar cheio de peixe. O comandante experiente, que conhecia o mar melhor do que eles, havia usado as próprias correntes, ou seja, ele sabia que teria tempestade, e ele usou a tempestade para chegar ao seu destino. Muitas vezes, queridos, é o que Deus faz nas nossas vidas. Deus coloca algumas tempestades para nos levar ao destino, à finalidade, ao propósito que Ele quer para as nossas vidas. A mão do comandante sempre conduz as nossas vidas. Lembre-se, a mão do Senhor está sobre nós. Deus está agindo mesmo em momentos que parecem perda. Deus está agindo em momentos que parecem caos. Deus está agindo em momentos de dispersão. Desafios e deslocamentos podem ser instrumentos da providência de Deus para abrir portas nas nossas vidas, oportunidades nas nossas vidas e também oportunidade de evangelização. Lembre-se, a grande perseguição do capítulo 8 ocorreu para que os gentios do capítulo 10 e os gentios do capítulo 11 fossem convertidos. Deus usa a catástrofe nas nossas vidas para nos levar a um porto seguro. Amém? Terceiro ponto. Cada discípulo carrega o nome de Jesus na sua jornada. Então, o terceiro ponto, a gente aprende isso. Cada discípulo carrega o nome de Jesus em sua jornada. Por que eu digo isso? Porque depois de tudo que aconteceu em Antioquia, lá com a casa de Cornélio, de tudo que estava acontecendo na igreja, o versículo 26 fala: e quando o encontrou, levou para Antioquia. Aqui está falando de Barnabé. Barnabé encontrou Paulo e falou assim: opa, tem uma cidade ali, ó, frutífera para a gente pregar o evangelho. Vamos lá? E aí foram. Barnabé e o apóstolo Paulo foram para Antioquia. Aí fala: e quando o encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro, eles ficaram um ano morando em Antioquia, pregando a palavra. Se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. E aqui está dizendo, ó, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então a primeira vez que a palavra cristão aparece é na cidade de Antioquia. Então Barnabé, ele é enviado para acompanhar o que Deus está fazendo naquela cidade. Ele vê graça, ele se alegra, ele exorta, ele discipula, ele traz Paulo consigo e durante um ano estão pregando naquela cidade. E em um ano, a identidade da igreja é formada. Cristãos. Todos os convertidos passaram a ser chamados de cristãos. Eles não escolheram esse nome, tá? Não foi a igreja que fala assim, olha, a partir de hoje vamos nos chamar de cristão? Não. Foi o pessoal de fora. Ao ver aquele povo se reunindo em Antioquia, começaram a chamar eles de cristãos. Por quê? Porque era impossível olhar para eles e não ver Jesus. Então o pessoal que não era convertido olhava para os crentes que se reuniam lá em Antioquia e falava assim, eles são o próprio Cristo. Não tem como não olhar para eles e não reconhecer, não ver Cristo na vida deles. Então o termo, queridos, cristão, significa aqueles que seguem Jesus. Aqueles que seguem a Cristo. Ou, como alguns gostam de traduzir, pequenos cristos. Então o nome, queridos, cristão, significa que a gente pertence a Cristo. Significa que nós parecemos com Cristo.
Significa que nós seguimos a agenda de Cristo. Significa que nós vivemos como cartas vivas anunciando a mensagem de Cristo. E também significa que nós somos reconhecidos pelo mundo como discípulos dele. Olha que tamanha tarefa. Olha a tamanha responsabilidade do nosso testemunho, amados irmãos. Nós carregamos o nome do próprio Cristo. Nós carregamos o testemunho do próprio Jesus. Então, o que serve para nós como lições práticas? O cuidado. O cuidado com o nosso linguajar, o cuidado com as nossas condutas, o cuidado com os nossos posicionamentos. É claro, a gente tem que tomar sempre cuidado para também não entrar em religiosidade, em achar que tudo que a gente faz é pecado. Não. Mas a gente ter cuidado com o nosso testemunho com as pessoas. Tem uma vez aqui que deu um estudo bíblico sobre bebida alcoólica, eu acho que não sei se alguém se lembra. A palavra de Deus não fala que bebida alcoólica é pecado. A palavra de Deus fala que a embriaguez é pecado. Então a gente pode consumir bebida alcoólica desde que não se torne embriaguez. Só que também existe uma outra exceção que acontece do que a gente não pode tomar bebida alcoólica, que é o escândalo. Então, se ao ingerir bebida alcoólica a gente vai escandalizar alguém, a gente está em pecado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Se a gente vai consumir esse tipo de bebida, que seja de uma forma que não escandalize ninguém. Por quê? Porque o testemunho de Jesus Cristo está em jogo. O nome de Jesus Cristo está em jogo. É o que tem a ver com essa segunda lição. Cada discípulo carrega o nome de Jesus em sua jornada. Então que nessa lição a gente possa aprender isso. Que quando dizemos que cada discípulo carrega o nome de Jesus, nós estamos querendo dizer que, primeiro, ser cristão é uma identidade pública. A gente vive em sociedade. A gente não vive aqui. Os nossos quartos, a nossa cozinha não é aqui. A gente não é uma comunidade que vive tudo na igreja. Não. A gente tem que sair. Tem que viver em sociedade. Tem vizinho, tem pregador, tem trabalho, tem que bater ponto, tem gente no terminal que a gente encontra. A gente está em sociedade. E quando a gente está em sociedade, que a gente encare, que a gente reflita que nós estamos levando a identidade de Cristo. E precisamos dar um bom testemunho. Cada ato é um reflexo do Mestre. Deus usa pessoas comuns para tornar Cristo conhecido. O mundo lê Cristo através de nós. Então, realmente, não é o nosso testemunho que salva. Mas a gente vai conseguir levar a palavra de Deus. A gente vai conseguir ter uma pregação legítima se a nossa vida é toda errada. O que salva é a mensagem do Evangelho. Mas se eu tenho uma vida toda errada, adianta eu falar de Jesus para a pessoa vai olhar para mim e falar assim, peraí, você é crente? Você crê em Jesus, mas a tua vida é toda errada. Então olha como o testemunho das nossas vidas é essencial aonde quer que estejamos. Amém? E em último lugar, para encerrarmos, a gente aprende também nesse texto que discípulos cuidam de discípulos. O texto termina dizendo que um homem chamado Ágabo, chegou na cidade de Antioquia e ele era um profeta. E ele disse lá que uma fome viria, e a fome veio. A própria palavra fala que a grande fome veio lá nos dias do imperador Cláudio, que era o imperador romano. Então ele avisa as pessoas, olha, vai chegar fome aqui na região da Judéia. Lembre-se, olha que interessante. Eles estão em Antioquia. Antioquia fica longe da Judéia. Ágabo, quando chega em Antioquia, ele fala, olha, vai ter uma fome na Judéia. Vai passar uma fome lá. O que o pessoal da Antioquia faz? Eles se reúnem, os crentes, juntam comida, juntam recursos, mandam para as pessoas da Judéia para que eles se preparem dessa grande fome. Interessante, né? Porque na Antioquia, quem que vive em Antioquia é o quê? Gentil. Quem que vive na Judéia é o quê? Judeu. Lembra que havia resistência entre os dois? Lembra que o judeu, o início do texto fala de um judeu chegando para Pedro e fala assim, peraí, que história é essa que você está entrando na casa de gentil? E o fim da história termina, os gentios tendo que ajudar os judeus? Isso mostra no texto como realmente Deus veio para quebrar essas barreiras. E a própria igreja é usada para ajudar os necessitados. A vida em comunidade é uma vida de cuidado e de acolhimento. Profetas anunciam que virá a fome, e a igreja de Antioquia, formada por pessoas que são gentias,
decide apoiar os judeus da Judéia. Eles contribuem conforme as posses e enviam oferta através de Barnabé e Saulo e levam para aquela região. Isso mostra, queridos, a maturidade da igreja. Porque eles poderiam fazer o contrário, não poderiam? Opa! Se os judeus dizem que nós somos os impuros, que não pode nenhum judeu entrar na nossa casa, que a pessoa já está em pecado, a gente vai falar isso também. A gente vai resistir a eles. Se eles vêm com bastante preconceito sobre nós, então a gente vai agir de preconceito sobre eles. Obviamente que eles não tiveram essa atitude. Por quê? Porque era o agir do Espírito Santo naquela cidade. O Espírito Santo estava agindo naquelas pessoas. Então, em vez de responder ódio com ódio, o que eles fizeram? Do versículo 27 ao versículo 30, eles juntaram muitos recursos, posses, e resolveram mandar para aqueles irmãos que estavam necessitados. Gentios ajudando judeus. A igreja, queridos, é um povo só. Não existe mais essa divisão, gentio, judeu. A igreja é um povo só, sem distinção. Discípulos ajudam discípulos. Não existe mais nada que separa o povo de Deus, mas o contrário, nós temos aquilo que une o povo de Deus, o Filho dele, Jesus Cristo. Então, o cuidado, ele é prático. O cuidado, ele não é apenas teoria. O cuidado não é sentimental. Os discípulos, cada um das suas posses, resolveram mandar para aquele local. Eles assumiram a responsabilidade, se organizaram, investiram recursos, sacrificaram conforto, pensaram no outro antes de pensar em si mesmo. Isso é discipulado. Isso é um discipulado prático. O amor que nunca chega ao bolso, ao tempo e às prioridades não é o amor cristão. Vou repetir. Amor que nunca chega ao bolso, ao tempo ou a prioridades não é o amor cristão. Porque um amor cristão muitas vezes toca no nosso bolso. O amor cristão muitas vezes toma do nosso tempo. O amor cristão muitas vezes nos faz dar outras prioridades. Então, discípulos, queridos, são chamados para uma mensagem de cura espiritual e também para estender a mão àquele que necessita. Claro, aqui a gente não prega que a salvação vem através de ações sociais. Não. Nós entendemos que a ação social é algo secundário. Que o importante da igreja, a missão da igreja, o que é? Pregar o evangelho, levar a salvação para as pessoas. Mas de forma secundária, a gente também entende que a igreja tem essa missão de ajudar aqueles que necessitam. O compartilhar do amor é a expressão, é o reflexo do amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo. Então nós aprendemos, queridos, nessa manhã, sobre o que é ser discípulo de Jesus. Sobre o agir de Deus sobre nós. Primeiro, opiniões e condutas que resistem a Deus não pode tomar o discípulo. Então a palavra de Deus, a vontade de Deus deve sobressair sobre as nossas opiniões, sobre as nossas vontades, sobre as nossas condutas. A mão do Senhor sempre está na sua obra. A mão do Senhor sempre está sobre a sua igreja. A mão do Senhor sempre está sobre as nossas vidas. Cada discípulo carrega o nome de Jesus em sua jornada. Cuidado com o seu testemunho. Cuidado, você está levando o nome de Jesus aonde quer que você vá. E por último, lembre-se, discípulos cuidam de discípulos. A igreja cuida da igreja. A igreja também tem uma certa responsabilidade de ajudar